Renata Costa não era uma mulher que se deixava abater facilmente. Com 40 anos, uma carreira sólida como advogada em um renomado escritório de direito civil e um círculo de amigos leal, ela sempre foi vista como alguém que tinha a vida sob controle. Renata era conhecida por sua inteligência afiada e por estar sempre disposta a ajudar quem precisava. Mas, mesmo as pessoas mais fortes têm suas vulnerabilidades, e Renata sempre acreditou que seu casamento com Roberto era um dos pilares mais firmes de sua vida. Eles estavam juntos há 15 anos. Ele era um empresário no setor de construção civil, e embora tivesse um comportamento sério e reservado, Renata via nele um parceiro confiável e até divertido em alguns momentos. Naquela tarde de primavera, tudo parecia normal. Renata tinha saído mais cedo do trabalho após cancelar uma reunião. Era uma sexta-feira, e ela estava empolgada para planejar um fim de semana tranquilo em casa, talvez regado a filmes e um vinho que ela havia guardado para uma ocasião especial. Mas, ao atravessar o portão do prédio e subir as escadas com seu típico andar decidido, sentiu um leve aperto no peito. Bobagem, Renata, murmurou para si mesma. Mas a intuição feminina, essa nunca falha. Na época, Renata andava com a cabeça cheia. Nos últimos meses, o comportamento de Roberto havia mudado. Ele, que sempre fora um pouco metódico, começou a agir de maneira diferente. Chegava em casa tarde, sempre com a desculpa de que havia tido reuniões intermináveis. As camisas passaram a exalar um perfume diferente, e não era o que Renata costumava comprar para ele. Além disso, Roberto começou a olhar o celular com uma desconfiança exagerada, afastando-se sempre que recebia mensagens. Renata percebeu todos esses sinais, mas, no fundo, relutava em acreditar. Não era o tipo de mulher que ficava obcecada por suspeitas. Só que naquela tarde, talvez pela forma abrupta como Roberto havia saído pela manhã, dizendo que precisaria resolver algo importante, ela decidiu ouvir seu instinto. E foi por isso que subiu aquelas escadas com passos mais lentos do que o habitual. Ao parar diante da porta de seu apartamento, ela se deu conta de que era cedo demais para Roberto estar em casa. Era para o apartamento estar vazio. Apenas silêncio e a expectativa de descanso. Mas, em vez disso, o som de uma risada feminina veio abafado pela porta. Renata sentiu um frio na espinha. Ela respirou fundo, segurando o chaveiro que trazia consigo há anos, um presente simples de Roberto, comprado durante uma viagem que fizeram ao litoral nordestino. Não era possível. A cabeça dela tentava justificar tudo. Talvez seja uma amiga que veio buscar algo. Pode ser qualquer coisa. Só que o coração dela sabia a verdade. Com uma calma quase teatral, Renata inseriu a chave na fechadura. Ela hesitou por um segundo, seus dedos tremiam levemente. Ao girar a chave, ouviu o som do trinco se soltando. A porta se abriu, revelando o corredor familiar, mas com um detalhe que parecia um soco no estômago. Um par de sapatos femininos de salto estava ao lado do tapete. Renata avançou devagar. E então viu, no meio da sala, a figura de uma jovem mulher de cabelo castanho preso em um coque frouxo. Ela estava vestida com um robe de seda lilás que Renata nunca tinha visto antes. E, de certa forma, era como se o apartamento tivesse sido tomado por aquela presença. Camila Soares, 26 anos, olhou para Renata com um ar de leve impaciência, como se a visita dela fosse uma inconveniência. Você veio buscar suas coisas. Espere aí, eu vou pegar. A voz dela era casual, sem emoção, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. Como se Renata não fosse a dona legítima daquele espaço, mas uma intrusa. Renata ficou em silêncio. Por um instante, parecia que tudo estava suspenso no ar. Ela olhou ao redor. As fotos suas e de Roberto tinham sumido das paredes. No lugar, uma bagunça. Peças de roupas e objetos que não pertenciam a ela. As cortinas da sala, que Renata tinha escolhido com tanto carinho, haviam sido substituídas por outras, de cores vibrantes e baratas. Aquilo não era mais sua casa. Mas, em vez de chorar, gritar ou reagir de forma impulsiva, Renata fez algo que surpreendeu a própria Camila. Ela fechou a porta calmamente atrás de si, virou-se para a amante e, com uma voz firme, disse: "Acho que você deveria se sentar. Precisamos conversar." O tom era tão sereno que Camila ficou desconcertada. Um leve rubor subiu às suas bochechas. Algo naquela postura de Renata a deixou desconfortável. Com o coração ainda pulsando forte no peito, Renata pegou o celular e discou rapidamente um número que ela sabia de cor. Marcos Oliveira,
promotor e velho amigo dos tempos de faculdade. A voz de Marcos atendeu do outro lado. Oi, Rê, tudo bem? Renata inspirou fundo e respondeu. Lembra quando você disse que eu podia te ligar a qualquer hora? Bem, esse momento chegou. Que aconteceu? Perguntou ele, a voz preocupada. Eu acho que você vai querer ouvir isso pessoalmente. Marcos respondeu que estava a caminho. Enquanto aguardava, Renata olhou para Camila, que permanecia imóvel, sem saber se ria ou chorava. Era como se ela não acreditasse que a esposa traída estivesse tão calma. Você não faz ideia do que acabou de provocar. Renata não disse aquilo com raiva, mas com uma convicção assustadora. No fundo, sabia que aquele seria o momento em que tudo mudaria. Mas, pela primeira vez em meses, ela sentiu algo novo florescer por dentro. Não era medo, nem tristeza. Era determinação. Ela não era mais a Renata que entrará naquele apartamento com receio de uma verdade dolorosa. Ela era a mulher que, naquele momento, havia decidido não ser vítima de mais nada e de ninguém. Camila continuava sentada no sofá, com as mãos nervosamente apertando a barra do hobby de seda lilás. Parecia que a cor sumira do rosto dela, mas a garota ainda tentava manter um ar de desdém, embora seus olhos traíssem uma pontada de medo. Renata manteve-se em pé, com o celular ainda em mãos. Ela observava tudo ao redor com uma calma ensurdecedora, como se cada detalhe daquele ambiente lhe dissesse: você pertence a esse lugar. Ela, não. O som da campainha quebrou o silêncio tenso da sala. Camila se encolheu um pouco, os ombros ficando mais rígidos. Renata abriu a porta e deu de cara com Marcos Oliveira. Ele vestia sua habitual camisa social azul clara, já com algumas dobras nas mangas, e trazia uma pasta de documentos debaixo do braço. Aos 45 anos, com cabelos levemente grisalhos e um olhar firme e observador, Marcos era o tipo de homem que ninguém queria enfrentar em um tribunal. Boa tarde, Rê. Ele parou ao notar Camila sentada. Parece que eu cheguei no meio de algo bem interessante. Renata sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Ela fez um gesto para ele entrar. Marcos, essa é Camila Soares, 26 anos, secretária do meu marido. Acredito que você possa estar interessado nos últimos bônus que ela recebeu nos últimos meses. Marcos ergueu uma sobrancelha enquanto abria a pasta. Ele folheou alguns papéis e tirou uma folha em destaque. Ah, entendi. Isso explica os depósitos de R$50 mil mensais na conta dela. Oficialmente, como premiações por desempenho. Muito generoso da parte do seu marido. Camila ficou completamente sem palavras. O rosto dela corou de vez, e os lábios tremeram ao tentar encontrar alguma explicação. Isso não é o que você está pensando. Ela tentou, com a voz fraca. Renata deu um passo à frente, cruzando os braços. Ah, querida, eu não estou pensando. Eu estou vendo. Há um pequeno detalhe que você não entende sobre mim. Eu sou advogada. E não sou qualquer advogada. Sou boa no que faço. Marcos assentiu e prosseguiu com o tom impassível de sempre. Você trabalha para a construtora Costa, não é? Há quanto tempo mesmo? Camila hesitou, os olhos se desviando dos de Marcos. 8 meses. Interessante. E nesses 8 meses, você não só recebeu essas premiações, como também comprou um apartamento? Mesmo com um salário de secretária? É isso mesmo? Marcos perguntou, como se estivesse surpreso. Camila abriu a boca para responder, mas, antes que qualquer som saísse, a porta de entrada se abriu de novo. Roberto entrou na sala e parou, completamente imóvel. A cena diante dele parecia um pesadelo. Ele piscou, como se esperasse que tudo desaparecesse ao abrir os olhos novamente. Renata? Ele disse, a voz baixa e rouca. Renata virou-se lentamente e o encarou. Ah, Roberto. Que bom que chegou. Não quer se juntar a nós? Estávamos justamente falando sobre as finanças da sua querida secretária. Roberto tentou recuperar a compostura. Rê, eu posso explicar. Renata riu baixinho, mas não havia um pingo de humor na risada dela. Claro que pode. Aliás, eu adoraria ouvir essa explicação fantástica sobre como você e Camila decidiram criar um patrimônio secreto usando contas paralelas e contratos falsificados. Vai ser ótimo. Marcos levantou um documento e apontou com o dedo. Esse aqui é o contrato de venda do apartamento, Roberto. Aquele que sua mãe nos deu de presente.
Vendi-lo por uma fração do valor de mercado foi uma jogada inteligente. Mas também uma burrice gigantesca. O rosto de Roberto ficou pálido. Ele olhou para Camila com um misto de raiva e pavor. Camila, por sua vez, parecia querer desaparecer. Renata, ele tentou, mas a esposa levantou a mão, interrompendo-o. Sabe o que é curioso, Roberto? Eu não teria descoberto nada disso se não fosse aquele perfume. Simples, não é? Um detalhe tão pequeno, mas que puxou todo o fio da meada. Marcos interveio novamente, desta vez com um tom mais duro. Roberto Costa, eu estou aqui não apenas como amigo da Renata, mas como representante da promotoria. O que temos aqui não é só um caso de traição conjugal. É um caso de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. E, se você tiver um pingo de inteligência, vai começar a cooperar. Camila olhou para Roberto, os olhos arregalados. Você me disse que estava tudo sob controle. Roberto fechou os olhos por um instante, respirando fundo, mas não respondeu. A tensão na sala estava insuportável. Renata caminhou até a prateleira, onde costumava guardar as fotos que tiravam juntos durante viagens. Agora, só havia um vazio. Ela pegou uma moldura guardada em uma gaveta e a segurou nas mãos. Era a foto deles em um pôr-do-sol na Bahia, um dos melhores momentos do casamento. Ela olhou para Roberto com uma tristeza profunda, mas sem deixar de ser firme. Você não destruiu só nosso casamento, Roberto. Você destruiu a única coisa que te mantinha de pé, sua credibilidade. E sabe o que é pior? Eu ainda não terminei. Antes que Roberto pudesse responder, Marcos fez um sinal para os dois investigadores que estavam do lado de fora. Eles entraram na sala e se posicionaram estrategicamente. Camila, que até então parecia estar em choque, tentou se levantar discretamente, mas um dos homens bloqueou a saída com o corpo. Sentem-se, ambos, disse Marcos, sem alterar a voz. Roberto e Camila sentaram-se, derrotados. O silêncio foi interrompido apenas pelo som de Marcos folheando os documentos. Renata cruzou os braços e respirou fundo. Pela primeira vez em meses, não sentia medo, nem incerteza. Sentia-se no controle. A voz de Marcos ecoou pela sala com firmeza. Bom, temos muitas perguntas, e pouquíssimo tempo para mentiras. A sala parecia menor com cada segundo que passava. O ar estava denso, como se cada palavra dita pairasse, aguardando uma reação. Roberto mantinha-se sentado com o maxilar trincado, os olhos fixos no chão, enquanto Camila torcia as mãos, incapaz de esconder o pânico. Renata, por outro lado, permanecia em pé, ao lado de Marcos, que folheava calmamente os documentos que trouxera. Bom, começou Marcos, com aquele tom quase casual que só tornava a situação mais tensa. Vamos começar pelo básico. Roberto, quanto tempo você acha que vai levar até tudo isso desabar sobre você? Dias? Semanas? Porque, do jeito que está, não vai demorar muito. Roberto levantou o olhar, e, pela primeira vez, sua expressão não era de desespero, mas de exaustão. Ele sabia que estava encurralado, mas ainda não estava pronto para desistir. Marcos, você sabe como é o mercado de construção. É um jogo sujo. Todo mundo faz o que eu fiz. Renata estreitou os olhos e deu um passo à frente. Todo mundo faz? Sério, Roberto? Então, de repente, é normal roubar o fundo beneficente que sua própria mãe dirige? É normal vender o apartamento que ela nos deu para financiar uma amante? Desculpe, mas a sua definição de normal é bem distorcida. Roberto respirou fundo, fechando os olhos por um instante antes de responder. Eu estava em uma situação complicada. O projeto do shopping, os custos estavam fora de controle, e a única maneira de vencer a licitação foi reduzir o orçamento. Eu precisava compensar as perdas de algum jeito. E você achou que a melhor maneira de fazer isso era abrir empresas fantasmas e desviar dinheiro? Marcos perguntou, enquanto Camila o olhava com uma expressão que misturava surpresa e medo. Empresas fantasmas? Camila finalmente falou, a voz trêmula. Você me disse que eram negócios legítimos. Roberto não respondeu. O silêncio dele dizia tudo. Marcos deu um leve sorriso sarcástico. É incrível, não é? Ele nem ao menos contou a verdade para você, Camila. Quer saber o que ele planejava? Quando tudo desse errado, e você pode ter certeza de que isso ia acontecer, ele ia colocar a culpa em você.
Usar você como bode expiatório e seguir em frente. Camila ficou pálida. Ela olhou para Roberto como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Você ia fazer isso? Roberto tentou segurar a mão dela, mas Camila a puxou bruscamente. Camila, por favor, eu fiz isso para nós. Ela se levantou de súbito, os olhos marejados, mas cheios de raiva. Para nós? Não. Você fez isso por você mesmo. Eu fui uma idiota, uma peça descartável nos seus planos. Renata observava tudo com uma calma inquietante. Apesar de toda a confusão, ela sabia que aquilo ainda não era o fim. Camila estava à beira de um colapso, e, muitas vezes, é justamente nessa hora que as verdades mais importantes vêm à tona. Marcos percebeu isso também e fez um gesto sutil para os investigadores que estavam na sala. Um deles se aproximou de Camila e disse gentilmente: se você quiser cooperar, podemos conversar em outro lugar. Mas precisa ser agora. Camila hesitou. Olhou para Roberto uma última vez, como se ainda buscasse alguma fagulha de redenção. Não encontrou nada além de vergonha. Ela engoliu em seco e assentiu com a cabeça. Eu quero falar. Roberto se levantou abruptamente. Não. Camila, não faça isso. Eles vão te usar e te descartar. Assim como... Ele parou ao perceber a ironia do que acabará de dizer. Camila deu uma risada amarga. Assim como você fez comigo? Os investigadores conduziram Camila até a porta, deixando Roberto para trás, sozinho com Renata e Marcos. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Roberto olhou para Renata com uma expressão de cansaço e derrota. Eu amava você, Renata. Renata deu uma risada seca e balançou a cabeça. Não, Roberto. Você amava o conforto de ter alguém para te admirar. Amava ter uma casa perfeita, uma esposa perfeita, enquanto fazia o que bem entendia. Mas isso não é amor. Isso é egoísmo. Marcos cruzou os braços e olhou para Roberto com uma expressão séria. Sua amante está colaborando, Roberto. Não restou muito para você além de admitir tudo e tentar diminuir os danos. Roberto se sentou novamente no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Finalmente, a armadura dele se desfez por completo. Eu estraguei tudo. Ele murmurou, quase para si mesmo. Renata respirou fundo e se aproximou da mesa de centro. Pegou uma das fotografias que restaram, aquela em que eles sorriam abraçados na viagem para o litoral. Ela olhou para a foto por alguns segundos antes de colocá-la de volta com cuidado. Sim, você estragou, Roberto. Mas eu vou garantir que, desta vez, as consequências sejam justas. Não por vingança, mas por justiça. Roberto levantou o olhar, tentando dizer algo, mas não havia mais palavras que pudessem mudar o que já estava feito. Marcos se aproximou, com um tom mais suave, mas firme. Prepare-se, Roberto. Vai ser uma longa jornada daqui para frente. Renata olhou uma última vez para o marido, mas não com raiva. Ela não via mais o homem por quem havia se apaixonado um dia. Via apenas um estranho, alguém que tinha escolhido o caminho errado, e agora, estava colhendo o resultado das próprias escolhas. Quando os policiais colocaram as algemas em Roberto e o conduziram para fora, Renata sentiu um peso sair de seus ombros. Não era exatamente alívio, ainda havia feridas abertas, mas era o primeiro passo para retomar o controle de sua vida. Marcos colocou uma mão no ombro de Renata e murmurou: Você fez o que precisava ser feito. Ela respirou fundo e deu um leve sorriso. Ainda não terminei, Marcos. Isso é só o começo. A porta se fechou com um som metálico e o eco das algemas ainda parecia reverberar na mente de Renata. O silêncio que ficou na sala não era apenas físico. Era o tipo de silêncio que vem depois de um furacão, quando a poeira começa a baixar e se percebe a extensão dos estragos. Renata não desabou, não chorou, não se sentiu vazia. O que ela sentia era algo difícil de descrever. Um misto de alívio, indignação e a certeza de que ainda havia peças a serem movidas. Marcos suspirou ao lado dela, folheando mais uma vez os documentos que Camila havia deixado para trás antes de sair com os investigadores. Isso aqui, ele disse, estendendo uma folha amarelada para Renata, é mais grave do que eu imaginava. Renata pegou o documento e leu atentamente. Era um contrato falsificado referente ao projeto de um grande shopping center em construção na cidade, com uma proposta absurdamente baixa para vencer a licitação. Porém, o mais chocante não era o valor,
mas os fornecedores listados. Eram empresas de fachada, todas ligadas direta ou indiretamente a Roberto e ao pai de Camila. Cláudio Soares, o pai dela. Ele estava nisso o tempo todo? Marcos assentiu, cerrando os lábios. Sim. Cláudio Soares é um dos maiores empresários da região, mas com um histórico sujo de falsificação de contratos, lavagem de dinheiro e conexões políticas. Camila foi apenas mais uma peça no jogo dele. Mas, ao que tudo indica, Roberto também não passava de uma marionete. Renata mordeu o lábio inferior, sentindo o peso das descobertas se acumularem. Isso explica tudo: os gastos que não faziam sentido, os pedidos de empréstimo, e aquele maldito projeto do shopping. Marcos olhou para Renata com um olhar cuidadoso. Eu sei que você é forte. Mas essas coisas podem ser perigosas. Gente como Cláudio Soares não aceita ser exposto sem retaliar. Renata levantou o olhar com uma expressão resoluta. Marcos, eu passei anos sendo uma advogada dedicada, defendendo causas pequenas e grandes. Mas, dessa vez, é pessoal. Eu não estou aqui só para limpar meu nome ou fechar um capítulo. Eu quero acabar com esse império de corrupção, nem que isso signifique enfrentar quem for preciso. Marcos suspirou novamente e concordou com um leve aceno. Ele sabia que, quando Renata decidia algo, não havia volta. Renata estava prestes a sair para respirar um pouco de ar fresco quando alguém bateu na porta do apartamento. Ela pensou que fossem os investigadores retornando, mas, ao abrir, viu Marta Costa, a mãe de Roberto. A mulher, de 65 anos, era uma figura que impunha respeito. Com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma postura ereta, Marta sempre fora uma presença imponente, mesmo em momentos difíceis. Mas, naquele dia, ela parecia menor, mais frágil. Seus olhos denunciavam noites mal dormidas e uma tristeza que ia além do escândalo. Era a dor de uma mãe vendo o filho despencar. Renata, começou Marta, com a voz baixa e quase trêmula. Posso entrar? Renata hesitou por um momento, mas fez um gesto com a cabeça, abrindo espaço. Claro. Entre. Marta se sentou no sofá, onde, minutos antes, Camila estivera. Ela tirou um lenço da bolsa e secou as mãos, como se tentasse organizar os próprios pensamentos antes de falar. Eu não vim justificar nada do que ele fez, começou Marta, olhando diretamente para Renata. Eu sei que ele cometeu erros terríveis. Mas eu sou mãe, Renata. Eu preciso pedir. Será que não há nada que você possa fazer para ajudá-lo? Renata respirou fundo. Sabia que aquela conversa viria em algum momento, mas não esperava tão cedo. Ela escolheu as palavras com cuidado. Marta, eu entendo o que você sente. Mas o Roberto não é inocente. Ele não apenas me traiu. Ele traiu você, usou o fundo beneficente que você criou e desviou dinheiro para sustentar toda essa farsa. Marta ficou em silêncio, o rosto endurecido. Ela assentiu lentamente, embora o movimento parecesse doer. Renata pegou um documento de outra pasta e o entregou. Aqui estão as provas de que você não sabia de nada. Eu me certifiquei de separar tudo o que pode proteger seu nome e o do fundo. Vou garantir que seu trabalho beneficente não sofra nenhum impacto. Marta olhou para os papéis com lágrimas nos olhos. Você não precisava. Mas obrigada. De verdade. A mulher se levantou e, antes de sair, tocou levemente o braço de Renata. Sabe, apesar de tudo, eu tenho orgulho de você. Você fez o que eu não consegui. Dizer basta. Ponto. Renata sorriu com tristeza e observou Marta partir. Logo após Marta sair, o telefone de Renata tocou. Era Marcos, com uma notícia importante. Camila aceitou fechar um acordo. Ela entregou tudo: o pai, os fornecedores, os políticos envolvidos e, claro, Roberto. O caso vai ganhar as manchetes amanhã. Renata fechou os olhos por um instante e soltou um suspiro longo. Sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria tão rápido. Obrigada por me avisar, Marcos. Nos vemos na promotoria amanhã. Ela desligou e se deixou cair no sofá. A sala agora parecia mais vazia, mas, pela primeira vez, aquele vazio não era opressor. Era um espaço em branco, pronto para ser preenchido por algo novo. Renata olhou para a mesa de centro, onde estavam os documentos do divórcio. Ao lado deles, uma carta de uma grande firma de advocacia especializada em direito corporativo, oferecendo a ela uma posição de sócia.
Aquela proposta representava tudo o que ela sempre sonhou em termos profissionais. Ela pegou os papéis com cuidado e se levantou. Aproximando-se da janela, observou as luzes da cidade, sentindo um sopro de ar fresco entrar pela fresta. Talvez eu tenha perdido um casamento, murmurou para si mesma, mas ganhei algo mais importante, a mim mesma. Na manhã seguinte, o apartamento de Renata estava mais silencioso do que nunca. O sol entrava tímido pela janela da sala, e o cheiro de café recém-passado preenchia o ar. Ela estava sentada à mesa, revisando o dossiê completo que entregaria na promotoria. Cada página contava uma história de fraude, traição e crimes que iam muito além do seu casamento. O celular de Renata vibrou na mesa. Era uma mensagem de Marcos. A imprensa já está sabendo. Prepare-se para o furacão. Renata respirou fundo e se levantou. Olhou para seu reflexo no espelho da sala e ajeitou o cabelo com calma. Você conseguiu, Renata. Você fez o que ninguém esperava. Quando Renata estava prestes a sair, a campainha tocou. Ela franziu o senho, sem esperar visitas. Ao abrir a porta, ficou surpresa ao encontrar uma figura que não via há anos. Cláudio Soares, o pai de Camila. Cláudio era um homem de presença forte, com seus 60 e poucos anos, vestindo um terno cinza impecável. Ele tinha uma postura arrogante e um sorriso que não alcançava os olhos. Renata Costa, começou ele, como se estivesse cumprimentando uma velha conhecida. Que surpresa! Você ainda está tão determinada quanto me lembro. Renata cruzou os braços e ergueu as sobrancelhas. Se veio intimidar, Cláudio, economize seu tempo. Isso não vai funcionar comigo. Cláudio riu com desdém e entrou sem ser convidado. Ele analisou o ambiente com olhar crítico e depois voltou-se para ela. Eu não vim intimidar, Renata. Vim propor algo que pode ser vantajoso para ambos. Renata fechou a porta e ficou de frente para ele. Interessante. Você faz uma proposta depois de seu império começar a desmoronar? Parece que estou em vantagem, não acha? Cláudio deixou o sorriso desaparecer e se aproximou. Você pode me destruir, Renata. Mas, se fizer isso, as consequências podem ser piores do que imagina. Há pessoas poderosas envolvidas. Pessoas que não hesitarão em retaliar. Renata manteve o olhar firme. Pessoas poderosas. Ou seja, você está admitindo que estou prestes a expor algo maior do que uma simples fraude. Não tenho medo, Cláudio. Meu medo acabou no momento em que vocês decidiram brincar com a minha vida. O homem hesitou por um segundo, e então seu tom mudou. Tudo bem. Se você quer guerra, terá guerra. Sem dizer mais nada, Cláudio virou-se e saiu, deixando um rastro de tensão no ar. Renata fechou a porta e respirou fundo. Deixe que venham. Logo após a saída de Cláudio, Renata recebeu outra ligação. Dessa vez, era de uma mulher chamada Helena Prado, uma antiga conhecida de Marta Costa e uma das diretoras de uma construtora rival. Helena sempre fora respeitada no setor, mas era famosa por seu temperamento explosivo e postura firme contra a corrupção. Renata, podemos nos encontrar? Temos algo em comum. O interesse em destruir Cláudio Soares de uma vez por todas. Renata fez uma pausa antes de responder. O cerco estava se fechando contra todos os envolvidos. Helena parecia ser uma peça essencial para completar o quebra-cabeça. Claro. Nos encontramos em 1 hora. Renata desligou e olhou para os documentos sobre a mesa. Cláudio estava certo sobre uma coisa. A exposição desse esquema iria abalar não apenas os culpados, mas todo o setor. Era uma escolha difícil, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Helena estava esperando em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Com seus cabelos presos em um coque firme e um blazer preto elegante, Helena parecia ser uma personificação do poder. Assim que Renata chegou, a mulher sorriu de maneira cúmplice. Eu soube da visita que você recebeu, Helena disse, sem rodeios. Cláudio está desesperado. Isso significa que estamos perto de derrubar o último tijolo dessa estrutura. Renata se sentou e tomou um gole de café antes de responder. Sei que ele não está sozinho. A questão é, quanto tempo temos antes que ele encontre uma maneira de se proteger? Helena cruzou os braços e inclinou-se para frente. Temos tempo suficiente, se trabalharmos juntas. Minha equipe reuniu provas suficientes para vincular Cláudio não apenas aos esquemas de licitações, mas também ao uso de terrenos ilegais para lavagem de dinheiro. E eu consegui algo que você vai querer ver.
Helena abriu uma pasta e tirou uma série de documentos com fotos anexadas. Renata olhou atentamente e reconheceu de imediato. Eram registros bancários que mostravam a movimentação de grandes somas de dinheiro, para o nome de Roberto Costa. Renata fechou os olhos por um instante, tentando processar. Roberto sabia desde o início. Helena assentiu. Ele foi uma peça fundamental para Cláudio. Roberto era o elo que os conectava à fachada das licitações públicas. Renata sentiu o peso daquela informação. Parte dela já sabia que Roberto não era apenas uma vítima, mas ver aquilo em números e papéis era um golpe duro. Então, é isso, Renata murmurou. Ele não apenas destruiu nosso casamento. Ele destruiu qualquer resquício de quem ele poderia ter sido. Helena sorriu e colocou a mão sobre a de Renata. Renata, o que você fez até agora é admirável. Mas agora precisamos de um golpe final. Não podemos apenas expor Roberto e Cláudio. Precisamos reformular todo o sistema. Renata assentiu devagar, sentindo-se mais forte com cada passo dado. Eu sei. E estou pronta para isso. Helena levantou a xícara de café em um brinde simbólico. Então vamos dar o checkmate. Renata sorriu pela primeira vez com leveza. Finalmente, sentia que estava no controle não apenas de sua vida, mas de algo muito maior. Renata saiu da cafeteria com a sensação de que uma nova peça havia se encaixado no quebra-cabeça. O encontro com Helena Prado não só reforçava sua determinação, mas também dava a ela a certeza de que, pela primeira vez, estava cercada de aliados competentes. Mas havia algo em tudo aquilo que ainda latejava em sua mente: Roberto. Saber que ele não apenas participou, mas que foi uma peça-chave no esquema, tornava tudo ainda mais cruel. Afinal, ele não foi um marido que se perdeu por uma má escolha ou um erro isolado. Ele construiu sua traição como um arquiteto meticuloso, manipulando tudo ao seu redor. O caminho de volta para o apartamento foi silencioso. Renata ouvia o som dos carros ao longe, mas sua mente estava longe, processando cada detalhe das últimas semanas. Ao entrar em casa, largou a bolsa sobre a mesa e desabou no sofá. Pela primeira vez em anos, sentiu-se cansada de uma forma que não era física, mas emocional. A adrenalina das descobertas começava a se dissipar, deixando para trás a ressaca emocional de tudo o que havia sido revelado. O celular vibrou ao lado dela. Uma mensagem de Marcos: acabamos de receber a confirmação. Camila fechou completamente o acordo e entregou tudo. Ela vai depor amanhã. Renata soltou um suspiro. Camila, que até poucos dias atrás era apenas uma jovem que parecia querer roubar sua vida, agora se mostrava a peça essencial para desmoronar o império de Cláudio Soares. Ironia, pensou Renata, como as histórias mudam de perspectiva conforme você se aproxima do centro. Ainda olhando a tela do celular, Renata recebeu outra ligação. Era Ellen, sua melhor amiga, com um tom empolgado. Renata, você não vai acreditar. Os jornais estão explodindo com a notícia. A construtora Costa e todas as empresas ligadas a Cláudio Soares estão sendo investigadas. Você virou manchete. Renata forçou um sorriso. Eu não sei se queria virar notícia por isso, Ellen. A amiga soltou uma risada curta. Talvez não, mas você está fazendo história. Renata agradeceu e encerrou a ligação, deixando o celular ao lado. A TV, ainda desligada, refletia seu rosto. Durante um momento, ela viu na tela não só uma advogada cansada, mas uma mulher que perdeu e reconstruiu tudo em um curto espaço de tempo. Mas ainda não era o fim. Ainda faltava uma peça importante: a coletiva de imprensa marcada pela promotoria. No dia seguinte, Renata chegou ao prédio da promotoria e foi recebida por Marcos, que vestia um terno escuro e tinha a expressão de quem já sabia o impacto que aquele dia teria. No saguão, repórteres e fotógrafos se aglomeravam, esperando por informações frescas. Assim que Renata entrou, microfones foram levantados, e perguntas foram disparadas como flechas. É verdade que seu ex-marido tentou desviar bens pessoais? Como você se sentiu ao descobrir a traição profissional e pessoal? Renata manteve a compostura, embora cada pergunta fosse uma navalha cortando suas feridas ainda abertas. Com um gesto simples, Marcos pediu silêncio, e a multidão se aquietou. Renata subiu ao palco improvisado ao lado de Helena Prado e do procurador-geral. Camila não estava presente, seu depoimento seria sigiloso, já que sua colaboração envolvia nomes de políticos influentes. Renata tomou o microfone com uma firmeza inesperada e olhou para a multidão.
Eu sei que muitos de vocês querem respostas sobre o que aconteceu. Não estou aqui para lavar roupa suja em público, mas para dizer que este caso não é sobre uma traição conjugal. É sobre algo maior, uma rede de corrupção, licitações fraudulentas e crimes financeiros que afetam diretamente a sociedade. Ninguém merece passar por isso, seja na vida pessoal ou profissional. A sala ficou em silêncio, com cada palavra sendo absorvida como se fossem sentenças definitivas. Após a coletiva, enquanto Marcos e Helena conversavam com a equipe da promotoria, Renata foi surpreendida por Marta, a mãe de Roberto, que se aproximou com passos hesitantes. A mulher estava pálida e com olheiras profundas, mas ainda sustentava certa dignidade em sua postura. Renata, posso falar com você? Renata assentiu e a conduziu a um canto mais reservado. Marta segurava uma pasta de couro escura com força. Eu sei que você não precisa me ouvir, mas eu não podia deixar isso passar. Achei que você deveria saber. Ela abriu a pasta e retirou uma série de documentos. Eram cartas e extratos que mostravam depósitos feitos por Cláudio Soares para Roberto antes mesmo do casamento. Renata sentiu o estômago afundar. Ele estava nisso desde sempre. Marta assentiu com lágrimas nos olhos. Eu soube há pouco tempo. Tentei negar, mas agora sei que tudo era verdade. Roberto nunca foi apenas o homem que eu criei. Ele escolheu esse caminho. Aquelas palavras, ditas com tanta dor, ecoaram fundo em Renata. Marta se despediu, com um olhar triste, mas grato. Renata ficou ali por um momento, absorvendo a ideia de que sua vida inteira havia sido construída em cima de mentiras que começaram muito antes do que imaginava. Quando finalmente deixou a promotoria, sentiu o vento frio contra o rosto. Ela estava mais leve, mas não era a leveza de quem venceu uma batalha e saiu ilesa. Era a leveza de quem sobreviveu a uma tempestade. Ela sabia que a história ainda não tinha acabado. Mas, pela primeira vez, sentia que estava escrevendo a própria narrativa, com a caneta firme em suas mãos. Enquanto caminhava pela calçada, seu celular tocou novamente. Era uma ligação inesperada. O Comitê de Combate à Corrupção havia acabado de enviar uma proposta formal para que Renata se tornasse consultora especializada em fraudes financeiras. Ela sorriu de canto e sussurrou para si mesma: então é assim que recomeça. Sem hesitar, ela aceitou a ligação, pronta para ouvir os detalhes. Afinal, o que havia perdido era irreversível, mas o que ela estava construindo era indestrutível. Quando Renata chegou ao apartamento naquela noite, sentiu uma estranha familiaridade com o silêncio ao redor. Mas, ao contrário de antes, ele não parecia sufocante. Era um tipo de silêncio que representava recomeço, não abandono. Ela colocou a bolsa sobre a mesa e tirou os documentos que Helena havia lhe dado mais cedo. Sentou-se no sofá e passou os olhos sobre cada folha. Agora tudo fazia sentido. Roberto nunca foi pego de surpresa por Cláudio Soares. Ele fazia parte da engrenagem desde o início. A história deles, que ela sempre acreditou ter começado de forma genuína, já estava contaminada antes mesmo de existirem como casal. Renata fechou a pasta e olhou para a carta da proposta do Comitê de Combate à Corrupção. Ser consultora em crimes financeiros era uma oportunidade enorme, mas também uma responsabilidade assustadora. Seria expor-se ainda mais, viver cercada por olhares atentos e julgamentos. Uma nova versão de Renata estava prestes a surgir, mas ela ainda precisava decidir se estava pronta para viver esse papel. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador, tomou seu café e abriu a janela para sentir o ar fresco. O céu estava limpo, sem vestígios da tempestade interna que ela carregava há tanto tempo. Enquanto observava a cidade acordando, o interfone tocou. Era Ellen, sua melhor amiga, trazendo 2 xícaras de café e um sorriso esperançoso. Bom dia, sobrevivente, disse Ellen, colocando a sacola de pão na mesa. Vamos, preciso saber de tudo antes que os jornais me contêm. Renata sorriu e puxou uma cadeira para Ellen. Sentaram-se juntas na cozinha, como tantas vezes antes, mas agora tudo parecia diferente. Eles me fizeram uma proposta, Ellen. Uma grande consultora em fraudes financeiras, com acesso a investigações de alto nível. Renata tomou um gole de café e observou a reação da amiga. É exatamente o tipo de trabalho que pode me levar ao topo, mas também o tipo que pode me consumir inteira. Ellen apoiou o queixo na mão e ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. E você tem medo de quê?
De perder tempo com algo que não vale a pena ou de perceber que nasceu para isso. Porque, francamente, você já provou que é capaz de lidar com monstros maiores do que contratos e políticos corruptos. Renata riu, mas a frase da amiga ficou ecoando. Era verdade. Ela já havia sobrevivido a algo que teria destruído muitas pessoas. Levantou-se, pegou os papéis da proposta e colocou-os sobre a mesa, como se precisasse visualizá-los para sentir seu peso real. Antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Era Marcos. Renata, o julgamento preliminar foi marcado para daqui a 3 semanas. Precisamos de você ao lado da equipe da promotoria. Helena me ligou mais cedo e disse que o depoimento de Camila é o mais sólido que conseguimos até agora. Temos tudo para vencer. Mas precisamos de você no caso. Marcos fez uma pausa antes de completar. E acho que seria bom você ouvir isso de mim. Você pode ser mais do que testemunha nesse processo. Pode ser a peça principal. Renata desligou e olhou para Ellen, que esperava ansiosa por alguma reação. 3 semanas, murmurou Renata. Eles querem que eu participe ativamente da preparação para o julgamento. Claro que querem, exclamou Ellen. Porque você é a única que conhece cada detalhe disso melhor do que ninguém. Se alguém pode desmantelar essa rede, é você. Renata encarou os papéis sobre a mesa mais uma vez, e dessa vez, sentiu algo diferente. Não era o medo de não ser capaz, mas a excitação de saber que poderia fazer diferença. De repente, o trabalho parecia menos uma carga e mais uma missão. Ela não era mais a mulher que tinha perdido um casamento e tentava juntar os cacos. Ela era a mulher que tinha destruído uma rede criminosa e estava pronta para ajudar a construir um sistema mais justo. Sabe o que eu percebi, Ellen? Disse Renata, com um brilho diferente nos olhos. Não existe recomeço sem ruptura. Às vezes, a gente precisa perder tudo para perceber o que vale a pena ser mantido. Ellen assentiu, com um sorriso de aprovação. Renata pegou o celular novamente e ligou para Marcos. Assim que ele atendeu, ela foi direta. Pode avisar ao comitê que eu aceito a proposta. E diga à equipe da promotoria que estarei lá amanhã. Vamos terminar o que começamos. Marcos riu do outro lado da linha, com uma ponta de alívio. É por isso que você é minha favorita, Renata. Ela desligou, pegou uma pasta vazia e começou a reorganizar os documentos. Mas, desta vez, não com o peso de quem carrega o passado, e sim com a leveza de quem constrói algo novo. O bloco de notas ao lado tinha uma página em branco, onde ela escreveu: primeiro passo para transformar dor em justiça. Ellen levantou-se e pegou as xícaras vazias. Agora sim. Essa é a Renata que eu conheço. Ellen sorriu e deu um abraço apertado na amiga antes de sair. Renata ficou mais alguns segundos em pé na sala, olhando para o horizonte pela janela. Sentia o cheiro leve do café misturado com o vento fresco que vinha de fora. Tudo parecia diferente. E, pela primeira vez, tudo fazia sentido. Era um recomeço, não um retorno ao que era antes, mas uma jornada para algo ainda melhor. Naquela manhã, Renata chegou cedo ao tribunal para a primeira audiência preliminar do caso. O prédio imponente, com suas colunas de mármore e fachada imaculada, parecia diferente naquele dia. Talvez porque, pela primeira vez, Renata não estava lá para defender outra pessoa ou lutar por uma causa alheia. Ela estava ali por si mesma, por sua história, por todas as perdas e conquistas que a trouxeram até aquele momento. A sala de audiência estava cheia. Repórteres, curiosos e advogados cochichavam entre si enquanto aguardavam o início da sessão. No lado esquerdo, os representantes da promotoria organizavam suas pastas e verificavam as evidências. No lado direito, a defesa de Cláudio Soares ocupava suas cadeiras com um ar de confiança ensaiada, embora houvesse tensão nos gestos contidos. Roberto não estava presente fisicamente, ele participaria por vídeo, direto da penitenciária, com uma expressão que já se tornará sua máscara permanente de arrependimento. Marcos encontrou Renata próxima à entrada e deu um leve aceno com a cabeça. Pronta? Ele perguntou, com um meio sorriso. Renata respirou fundo e assentiu. Mais do que nunca. Ela caminhou em direção à mesa da promotoria e sentou-se ao lado de Marcos e Helena Prado. O juiz entrou, e todos se levantaram. O martelo ressoou, e a sessão começou. A promotoria foi incisiva desde o primeiro momento.
Helena apresentou um resumo detalhado das fraudes, licitações ilegais e empresas de fachada que ligavam diretamente Cláudio Soares e Roberto Costa a uma teia de corrupção que desviava milhões de reais de obras públicas. O depoimento de Camila foi transmitido por vídeo, com detalhes precisos e inegáveis. Cada palavra parecia um golpe nas defesas do advogado de Cláudio, que se mexia desconfortável na cadeira. Quando chegou a vez de Renata testemunhar, o tribunal inteiro prendeu a respiração. Ela se levantou e caminhou até o centro da sala, com uma postura que transparecia segurança. O juiz pediu que ela se apresentasse e explicasse seu envolvimento no caso. Renata olhou para o juiz, depois para a plateia. Seus olhos passaram rapidamente por Cláudio Soares, que a observava com um olhar gélido, e pelo rosto cansado de Roberto na tela. Meu nome é Renata Costa. Sou advogada há quase 2 décadas, e durante 15 anos, fui casada com Roberto Costa. Eu acreditava que tínhamos uma vida construída sobre confiança e respeito. Mas tudo isso caiu por terra quando descobri que meu ex-marido não apenas me traiu pessoalmente, mas também profissionalmente, ao se aliar ao Sr. Cláudio Soares para fraudar contratos e desviar recursos. Ela fez uma breve pausa, e o silêncio na sala era absoluto. No início, eu queria apenas entender o que havia acontecido com meu casamento. Mas, no processo, percebi que o buraco era muito mais fundo. Isso não é apenas sobre mim. É sobre um sistema que precisa ser exposto e desmantelado. Renata apontou para a pilha de provas organizadas na mesa à sua frente. Aqui estão as evidências de como esses homens criaram uma rede de empresas fantasmas para desviar milhões de reais que deveriam ter sido investidos em projetos que beneficiariam milhares de pessoas. Eles enriqueceram às custas do bem-estar de famílias que ainda vivem à espera de hospitais e escolas que jamais foram entregues. Ela respirou fundo antes de concluir. Eu estou aqui porque acredito na justiça, não como um conceito abstrato, mas como um instrumento real de mudança. E hoje, eu não estou aqui apenas como vítima ou testemunha. Estou aqui como uma advogada que escolheu lutar contra algo muito maior do que as dores pessoais. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se o peso das palavras ainda estivesse sendo absorvido. O juiz agradeceu o depoimento e permitiu que Renata retornasse ao seu lugar. Helena deu um leve apertão em sua mão ao vê-la sentar. Você destruiu qualquer defesa que eles tinham, sussurrou Marcos, com um sorriso satisfeito. O advogado de Cláudio Soares tentou contestar, mas suas palavras soaram frágeis diante das provas e dos testemunhos. No final da audiência, o juiz ordenou que Cláudio permanecesse detido até o julgamento final. Roberto, por sua vez, receberia penas adicionais caso não colaborasse mais com as investigações. Quando Renata saiu do tribunal, foi recebida por uma multidão de repórteres e câmeras. Perguntas eram lançadas de todos os lados, mas ela simplesmente levantou a mão em um gesto calmo, pedindo silêncio. O caso ainda não acabou, declarou, com firmeza. Mas saibam que essa não é uma história sobre vitória ou derrota pessoal. É sobre justiça. Eu perdi muito ao longo desse processo, mas também encontrei algo que não vou deixar escapar novamente: minha integridade e meu propósito. Com isso, Renata desceu as escadas e se afastou da multidão. Do outro lado da rua, Ellen a esperava com um sorriso cúmplice e uma garrafa de vinho em uma sacola de papel. Achei que íamos precisar comemorar hoje. Ellen abriu os braços para um abraço, e Renata aceitou com gratidão. Enquanto caminhavam juntas pelas ruas da cidade, Renata sentiu que a jornada que havia começado com dor e traição terminava com algo muito maior: uma nova chance de viver plenamente. Não era apenas sobre vencer o processo ou desmantelar um império criminoso. Era sobre reescrever sua história com as próprias mãos, sem medo, sem concessões. No fundo, ela sabia que desafios ainda viriam, mas agora ela estava preparada. E, enquanto o sol da tarde refletia nas vitrines ao redor, Renata murmurou para si mesma: eu não vim só buscar minhas coisas. Eu vim buscar minha vida inteira de volta. E, naquele instante, ela soube: tinha conseguido.